direito é seu. Bem, somos cientes de que o Sintese é um sindicato de uma categoria que defende exclusivamente uma categoria, que é a categoria do magistério. Todavia, não podemos esquecer que o sindicato, que o Sintese tem como grande sustentabilidade nas suas ideias a defesa de todos os trabalhadores. Por isso que o Sintese vem nos pedindo para ampliar as informações dos trabalhadores aos trabalhadores, para que estes, com seu conhecimento, possam lutar por uma condição de vida melhor, por uma condição de trabalho melhor do que se tem hoje. Diante dessa situação, nós vamos aqui apresentar um pouco do que seria um fenômeno de uma nova relação de trabalho que vem sendo produzido nos últimos 6 anos em todo lugar do mundo. E o Brasil não está excluído disso. Antes de entrar nessa temática, é bom só fazer uma análise referente à situação de desemprego no Brasil, para entendermos que essa nova formatação da relação de trabalho, ela vem sendo ampliada em todo lugar do país, em cada cidade, em cada estado. Nós temos hoje em torno de quase 12% de desempregados no Brasil. Nós estamos já chegando a mais de 13 milhões de desempregados. Desses 13 milhões de desempregados, nós temos algo em torno de 4,8 a 5 milhões de pessoas que estão na condição de desalentados. Os desalentados são aqueles que não têm mais interesse em procurar emprego. E temos tantos outros trabalhadores que estão na condição de autônomo, algo parecido de 40 milhões de trabalhadores. Ou seja, nós temos um fenômeno do desemprego que surge com a exploração, nós temos a situação de desemprego que vem diante de uma situação política dentro do Brasil, crescendo após o golpe de 2016 e sendo alicerçado cada vez mais com a política neoliberal do governo Jair Bolsonaro. Por quê? Porque há uma alteração consubstanciada do direito do trabalho e do direito previdenciário, aonde o sistema neoliberal entende que essa forma de flexibilização garante uma relação, mais emprego, um crescimento de emprego no país, contrariamente do que pensamos. Então surge um fenômeno e no mundo todo, em virtude dessa mudança de relação de trabalho, mudança de sistema político, de alguns lugares deixando o sistema do bem-estar social, passando um estado liberal ou até neoliberal, ou em algum outro ultra-neoliberal. E essa nova relação de trabalho, ela vem sendo conceituada como a chamada uberização. E o que seria a uberização? Seria um trabalho desempenhado por trabalhadores vinculados a algum tipo de aplicativo, seja ele de transporte, seja ele de prestação de serviço, como entrega de materiais, de alimentos, onde esse trabalhador, para o sistema, é considerado um novo empreendedor. Ele é um empreendedorismo, ele deixa a sua relação de trabalho formal e passa para uma relação de trabalho informal. E nessa relação de trabalho informal, ele faz o seu horário, ele diz os dias que quer trabalhar, ele diz como vai trabalhar. Isso é a forma como se passa, o sistema passa para aquele trabalhador. Esquecendo que esse trabalhador está desempregado, ele é um desalentado e que ele não vê outra condição de sobrevivência a não ser essa prestação de serviço. É um sistema totalmente precário, onde ele trabalha muitas horas, ganha pouco e do que ganha tem que garantir o sustento de sua família, o sustento pessoal e, por vezes, pagar o mínimo ao Estado para garantir o mínimo de preservação do seu direito. O sistema de uberização ele é conceituado dentro da relação trabalhista, o trabalhador uberizado, como um trabalhador autônomo.
É ele que faz seu horário, é ele que faz seu dia, é ele que faz sua forma de trabalho. Se ele tem um carro, ele pode trabalhar com aplicativos de transporte. Se ele tem uma moto, ele pode trabalhar com aplicativo de alimentação ou prestação de serviço. Se ele tem uma bicicleta, ele pode trabalhar também com a prestação de serviço. Porém, esse trabalhador ele só ganha do horário que ele trabalhar. Com a reforma trabalhista, esse trabalhador autônomo, ele também acaba tendo um caráter formal, um trabalho formal precarizado, porque ele pode ser caracterizado como um trabalhador intermitente, que é o trabalhador que só trabalha e só ganha pela hora trabalhada. Esse trabalhador intermitente, pela nova carteira, pela nova CLT, ele pode ter a carteira assinada, ele pode ter a carteira assinada, porém com o mínimo de direito trabalhista diferenciado de outros trabalhadores formais que têm uma carga horária maior, que trabalham em torno de 44 horas semanais durante no seu vínculo. Então, esse trabalhador autônomo, ele tem a característica de intermitente, mas ele não tem nenhuma formalidade, ele não tem a carteira assinada, ele não tem nenhum direito garantido. Ele trabalha em torno até 18 horas por dia, para que ele ganhe somente o horário que ele trabalhar. Ele está à disposição para a prestação de serviço durante 18 horas. Mas se ele só trabalhar 6, ele só ganha pelas 6 horas trabalhadas. Nessa relação de trabalho, ele não tem direito às férias, ele não tem direito ao 13º, ele não tem direito ao FGTS, nem ao seguro-desemprego, nem uma multa de 40%, nem um aviso prévio. E a empresa que contrata, que administra aquele aplicativo ao qual ele está vinculado, não tem qualquer responsabilidade trabalhista para aquele trabalhador. Já se tentou, em várias ações trabalhistas aqui no país, permitir ou garantir que a Justiça do Trabalho protegesse. Porém, a Justiça entendeu que essa relação de trabalho entre aquele trabalhador e aquele aplicativo não tem qualquer relação formal. São prestadores de serviços autônomos, independentes e individuais. E esse trabalhador uberizado, já que ele não tem esse direito nenhum, ele pode ter um mínimo de direito caso o valor que ele receba permita que ele venha receber, venha ter essa segurança do Estado, que seria dentro do setor de previdência social. Todo trabalhador, seja ele autônomo, formal ou de qualquer tipo de outro vínculo, ele pode, em alguns casos, contribuir para a Previdência ou em outros ele é obrigatório. O autônomo ele passa na condição de um contribuinte individual, ou seja, ele vai contribuir para a Previdência não de forma obrigatória, porque a forma obrigatória são aqueles trabalhadores que têm a carteira assinada, de uma forma geral. Porém, ele pode contribuir para a Previdência para que ele garanta o mínimo de direito que a Previdência Social do Brasil tem na sua garantia. Quais seriam esses direitos iniciais? Outros direitos, por exemplo, apresentáveis na legislação. Ele tem direito ao auxílio-doença, já que ele é um prestador de serviço, ele pode se acidentar e ficar alguns dias sem trabalhar. Ele pode ter alguma doença e ficar alguns dias sem trabalhar. Ele terá direito ao auxílio-doença. Se ele, porventura, ele tem algum tipo, se ele passar por algum acidente, seja lá desempenhando sua atividade, seja lá um acidente doméstico, qualquer tipo de acidente, e ele venha desse acidente não ter condições de mais exercer qualquer tipo de profissão, ele pode se aposentar por invalidez. Se durante essa relação de trabalho ou durante a relação pessoal ele venha a falecer, ele pode deixar para a família a pensão por morte. Se ele for uma mulher, se ela for uma mulher e ficar grávida, ela pode, ao nascer a criança, receber o salário de maternidade. Porém, todo esse direito, para que ele possa ter esse direito, ele tem que contribuir para a Previdência Social. E o trabalhador autônomo, após a reforma previdenciária, pela emenda 103 de 2019, ele, para ter o mínimo desses direitos, ele tem que contribuir 20% do salário mínimo, ou seja, algo em torno de R$ 209 mensais, para que ele possa preservar o direito previdenciário, tanto para esses fins como fim para sua aposentadoria. A emenda constitucional da Previdência só permite que o trabalhador tenha direito previdenciário se sua contribuição for igual ou superior a 20% do salário mínimo.
Ou seja, se como ele é autônomo e ele ganha pela hora trabalhada, se naquele mês ele só conseguiu pagar para a Previdência Social R$ 100, aquele mês não vai contar como contribuição. Ele tem que somar os outros meses até que os outros meses somem no total R$ 209. E aí sim, aquele mês, aquela contribuição é contada, aquela quantia é contada como contribuição. E a partir desse momento é que esses direitos de auxílio-doença, pessoa por morte, aposentadoria, salário e maternidade, que tem um período mínimo de contribuição para que você possa ter esse direito, ele vai somar para que você garanta aquilo que a legislação prevê. Então, a situação da uberização, que é uma situação de precarização do trabalho, ela tem que ficar atenta, ela tem que ficar sendo observada por todos nós da sociedade. E para aquele trabalhador que, porventura, não conseguiu mais qualquer trabalho formal, ele tem a certeza que ele pode lutar para melhorar as condições de trabalho dele como autônomo. Cobrar dessas empresas que ele preste serviço por aplicativo, que permita a ele um ganho melhor, uma forma de trabalho mais digna e que ele não venha a ser prejudicado.